aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E anuncia minha voz, e dizei olhar para trás, estarei convosco e seremos a luz na missão. E anuncia minha voz, e dizei olhar para trás, estarei convosco e seremos a luz na missão. Irmãos e irmãs, podemos sentar um instante, vamos meditar, fazer nossa essa palavra, meditar, para que ela entre no nosso coração e permaneça ali, e fique e se torne nossa palavra, essa palavra de Deus. Então, nos chama a atenção exatamente neste Evangelho, que começa dizendo da missão dos 12, né? Naquele tempo chamou os 12. É claro que os 12 nomes que os evangelhos apresentam correspondem às 12 tribos de Israel, mas que não só vão evangelizar as 12 tribos de Israel, mas são enviados, vamos ver, andando pelo Evangelho, na narrativa, que são enviados a todos, até os confins da terra. Então, 12 tribos, 12 apóstolos, a Igreja Universal, para salvar a todos. Para salvar para quê? Para que tudo seja recapitulado em Cristo, como diz a carta aos Efésios, esse belíssimo texto, essa bênção, e essa eulogia, como dizem, que diz e nós somos, de certa maneira, predestinados, porque tudo um dia vai estar recapitulado, vai reviver em Cristo, isto é, no amor de Deus. Porque Jesus não veio aqui, como eu dizia ontem para as crianças da primeira comunhão, um jardim de crianças belíssimas como essas flores. Deus não nos mandou aqui para cuidar de um museu, mas para cultivar um jardim da pureza, do amor, da comunhão, da união, do compromisso, do serviço uns aos outros. E por isso também é importante como nós temos as famílias que vêm aqui para rezarmos juntos pelos seus entes queridos, no 7º dia, no 30º dia, colocamos que rezamos juntos, estamos sendo recapitulados em Cristo. Quem foi já está na plenitude de Cristo. Nós somos como que predestinados. Predestinados não significa que tudo está marcado para que vamos ser, como se não houvesse liberdade, mas significa que Deus nos chamou para isso. Agora, claro que nós vamos desviando com o nosso pecado, com o egoísmo, com os instintos que temos, podemos nos afastar de Jesus. Por isso também, então, chamou os 12. E são 3 episódios aqui no início do Evangelho que fala desse chamado de Jesus, que nós, graças a Deus, estamos respondendo, estando
estando reunidos na igreja ou pelos meios de comunicação, unidos a Cristo e unidos aos irmãos, porque por um motivo de prudência nós não nos aglomeramos, mas estamos unidos nos sentimentos, no afeto, no serviço, no cuidado de uns pelos outros. E lá no primeiro capítulo, no Evangelho de Marcos, ele chama os 4 primeiros. Ele viu Simão e seu irmão André, estavam ali, eram pescadores, e os chamou, diz: vinde atrás de mim. Os chamou. Depois viu mais 2 irmãos, Tiago e João, seu irmão, consertavam as redes, e disse: ekalesen, e chamou-os, ekalesen, é o verbo chamar. Simplesmente chamou. Nós somos chamados também. Mas no capítulo 3, Jesus já sente a necessidade, porque já houve muita oposição, já teve muita gente má que atacou Jesus. Basta ler as controvérsias que vão sendo narradas. Nós vemos que Jesus começa a sentir que há muita rejeição das pessoas por ele. Olha o resultado da pregação do Evangelho do Filho de Deus, é o resultado que ele recebeu de nós pecadores. Então ele diz: chamou-os, e aí usa um outro verbo, diz proskaleomai, porque aqui no grego tem o kaleo, chamar. E a gente pode chamar também, dizer eu chamei, dar o nome para alguma coisa e chamar. Agora, o proskaleo não é chamar para si. Chamar proskaleo. Chamar para si. Assim como nós temos essa tradução, pros é para si. E ele chama os 12 para si. Nós temos um outro verbo que dá para usar a preposição, por exemplo, erchomai significa ir. Proserchomai, vir. Próspero chamou para si. Jesus nos chama constantemente para si. Eu dizia para as crianças ontem, na primeira comunhão, que aquilo que o Papa Francisco dizia numa primeira comunhão que ele celebrou lá na Bulgária, ele dizia que a primeira comunhão não é a última, mas é a primeira de uma série constante, porque Jesus está sempre nos esperando, está sempre nos chamando. Proskaleo, para ficar com Ele. Quando nós viemos à missa, estamos respondendo para ficar com Ele. Só assim, só depois deste aprendizado, desta catequese, de ficar com Jesus, Ele os envia 2 a 2. Os envia 2 a 2 para que eles tenham a força do testemunho, porque é preciso 2 pessoas, segundo o Deuteronômio, para ser testemunho de um fato, de uma verdade, precisa 2 testemunhas, mas também para que se apoiem um ao outro, para que não esqueçam que eles não são indivíduos isolados, mas fazem parte de uma comunidade. Então, no capítulo 3, Jesus já formou uma comunidade. Chamou-os para si, formou uma comunidade. Eles têm que conviver, têm que testemunhar no amor entre si. E depois vão. E então mandou os 2 a 2 para não esquecerem que eles pertencem a uma comunidade. E foram então pregar com poder sobre os espíritos impuros. Então nós temos esse evangelho que é cheio de mensagem para todos nós que somos enviados para pregar o evangelho, para testemunhar o evangelho. É claro que aqui também ele pede que haja simplicidade e pobreza. Não se deve, um missionário não deve ir numa comunidade e ficar numa casa, depois fica procurando uma outra melhor, quem sabe, né, com ricos, com nobres. Não. Quando ires numa cidade, hospedai-vos na casa e ali ficai até
que foram embora dali. Não pode ficar mudando. Aquela lá é melhor, talvez eu vou para lá. Não tem que ter interesses pessoais de fama, de sucesso, de conforto. É o serviço do Evangelho que tem que ser testemunhado. Essa simplicidade, aquilo que na outra tradição dizem nem cajado. Nem cajado, aqui colocaram como cajado, Jesus, a não ser um cajado. E dizem os exegetas, provavelmente Marcos admite o cajado por estar falando para os cristãos de Roma, possivelmente escreveu o Evangelho naquela comunidade. E o cajado serve para a defesa de agressões de animais selvagens. Então, o cajado. E na outra tradição, nem sandálias. Aqui admite as sandálias, talvez porque o clima é muito diferente. Na região da Itália, barro, chuva, então admite as sandálias. Adapta, então, o Evangelho à sua situação. Mas o fundamental é que eles têm que estar despojados e não podem entrar em compromisso quando não vos receberem. Vocês não têm que baixar o tom da pregação do Evangelho para se adaptar a interesses. Vão embora dali. Tem que se camuflar o Evangelho. Jesus dá poucas orientações seguras, firmes, para que os missionários sejam fiéis ao Evangelho. É isso que ele nos pede hoje, essa fidelidade. Então, ficam ali até a partida e sacudir o pó, que o missionário não deve levar nada embora, nem o pó, e se ficar nas sandálias, deve levar embora, como chegou, vai, sem nada. O ensinamento de Jesus. Mas, fundamentalmente, nós queremos pegar essa mensagem forte que os apóstolos levaram. Nós somos a igreja, nós somos chamados para Ele, estamos aqui, e vindo a Ele, nós todos estamos repetindo aquela prática inicial, estamos com Jesus, o recebemos na comunhão e voltamos para casa alimentados com essa força que vem do céu. É o alimento que vai manter a fidelidade a Deus, a fidelidade à vida, para sermos todos recapitulados, todos unidos num só corpo, que é Cristo, porque a vida vem de Deus. E nós recebemos essa vida de Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,